Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, cumprimentar especialmente os alunos de IFPR que estão aqui, as alunas, majoritariamente, as meninas e os meninos que estão aqui, sejam bem-vindos. Eu, antes de iniciar o pronunciamento que me traz a essa tribuna, senhor presidente, que é a prestação de contas do que foi a audiência pública feita na última sexta-feira, nós, para aqueles que não tiveram conhecimento, nós realizamos na sexta-feira uma audiência pública para tratar da situação dos migrantes, deputado Kevenato, e dos refugiados, estes que estão no Brasil em situação muitas vezes precárias, principalmente sírios e haitianos, e há uma série de desdobramentos daquela audiência que, posteriormente, nós queremos aqui prestar contas. Mas, antes disso, eu quero aqui fazer um reconhecimento, professor Tecílio, pela seriedade e, principalmente, pela firmeza do deputado Aliel Machado. Estou falando isso porque é muito comum que as pessoas tenham uma, duas, três, quatro, 5 opiniões conforme o vento bate, conforme o vento toca, vai mudando de opinião, vai mudando de partido e vai mudando as suas convicções. E o Aliel foi uma pessoa que ontem deu uma lição de hombridade para todos nós, uma lição de dignidade para todos nós. E eu respeito o Aliel, e não só o Aliel, respeito as pessoas que têm posição definida. Eu falo isso, deputado Romanelli, Vossa Excelência, que é líder do governo, e me reporta, Vossa Excelência, que Vossa Excelência deve estar lembrado, em junho de 2013, quando começaram as manifestações, primeiro por conta dos 20 centavos, e que na sequência acabaram sendo grandes manifestações, que terminaram com um projeto de lei enviado ao Congresso pela presidente Dilma, a lei anticorrupção, que até hoje, aliás, não foi votada, mas que tiveram uma série de situações que não tinham absolutamente nada a ver com as manifestações, principalmente uma delas específica, que era uma campanha feita pela Rede Globo, que era não a PEC 237. Aquela PEC que determinava que o Ministério Público, como órgão que faz o processo de investigação, junto com a Polícia Judiciária, e de acusação, não poderia também participar do processo como um todo, como faz hoje, de instrução. Obviamente que essa PEC não foi aprovada porque a Rede Globo fez uma campanha extremamente forte contra a PEC, e dos mais de 100 deputados que haviam inicialmente assinado a PEC, e aí eu gostaria que estivesse aqui o deputado Pedro Lupion, que não está, infelizmente ainda não está presente, mas pouco mais, segundo o deputado Pedro Lupion, pouco mais de 30 deputados acabaram votando naquela PEC. E um deles foi justamente o deputado Abelardo Lupion, do Democratas do Paraná. E eu falei ao Pedro um dia, o deputado Pedro Lupion, que eu tenho posições absolutamente divergentes com o ex-deputado Abelardo Lupion, absolutamente divergentes. Mas respeito quando uma pessoa assina um documento, diz publicamente que vai defender aquilo, até porque foi uma proposta feita durante a sua campanha eleitoral, e mesmo com toda a opinião pública, ou a opinião publicada, mesmo com toda a pressão daqueles que vão às ruas, não de toda a população, mas daqueles que vão às ruas, porque o que nós vemos são apenas os que vão às ruas, não são os que ficam em casa. Às vezes nós nos incomodamos e até a impressão que dá é que todos estão nas ruas, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, num país de 210 milhões. Às vezes nos incomodamos porque tem 50 mil nas ruas, quando temos um Coritiba e Atlético que põe 30 mil pessoas, e nós achamos normal. Mas eu respeito muito a posição do deputado Abelardo Lupion, e gostaria de dizer isso ao seu filho, Pedro Lupion. Mesmo com todos pressionando, mesmo com as consequências que nós sabemos que ocorrem quando fazemos determinados votos que contrariam determinados segmentos, principalmente aqueles que são absolutamente corporativos e que têm
na corporação um poder muito grande. Eu diria que a nossa elite administrativa, de servidores públicos, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, setores do Executivo, tem um poder corporativo extremamente grande. Nós sabemos que tem. E quando contrariados, reagem também de uma forma extremamente forte. E mesmo assim, o deputado Abelardo do Pion votou contra. E, obviamente, as consequências, ele que deve saber, mas aguentou as consequências. E ontem o deputado Aliel fez exatamente isso. Quem viu o voto, o deputado Aliel Machado, uma pessoa de 27 anos, ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós podemos não concordar com ele. Oriundo do PCdoB. Quase um menino. Que tem tido uma história interessante na Câmara Federal, tanto que mesmo saindo do PCdoB e vindo para a Rede, foi indicado pela Rede, pelo Partido Rede, para ser o integrante da comissão de impeachment, representando a Rede. Mesmo com toda a pressão, e mesmo com a Rede, até o último momento, dizendo que votaria contra o processo da presidente Dilma, votaria a favor do impeachment e votaria, portanto, a favor do relatório, o deputado Aliel, que já havia se manifestado contra o impeachment, manteve o seu voto até o final. E hoje, abrindo o site e abrindo a página do deputado Aliel Machado, nós vemos os impropérios e as aberrações que são escritas ali. A estupidez, deputado Pegues, de pessoas que o ameaçam fisicamente pelo seu voto. De pessoas que se dizem democratas, mas não aceitam a posição contrária. De pessoas que, numa atitude, deputado Romanelli, nós que fazemos política há tanto tempo, diríamos até ingênua e pueril, repetem 10, 100, 200 vezes, deputado, você já era. Meu voto não terá mais, nunca mais vai se eleger. Ora, quem sabe se o deputado Aliel vai se eleger ou não são os seus eleitores, não são esses que ficam no Facebook fazendo essas ameaças ridículas, porque são os mesmos que fazem para todos aqueles com os quais eles não concordam. Os mesmos que, inclusive, ontem nós vimos todos os deputados serem vaiados. Absolutamente, ontem foi uma unanimidade, né, deputado Romanelli? Todos conseguiram ser vaiados por pessoas que vêm não para ouvir, não para colocar sua posição, mas vêm para gritar, para xingar. São as mesmas pessoas. Eu tive o cuidado de olhar algumas daquelas manifestações, elas são exatamente iguais, deputado Hussenbach. Exatamente iguais. Basta que você não concorde. Pode até concordar hoje. Se não concordar amanhã, esqueça. Esqueça, porque será criticado tanto quanto se fosse um adversário de 1000 anos. Então fica aqui o nosso reconhecimento, não à pessoa, mas à atitude tomada pelo deputado Aliel Machado. Seria desnecessário fazê-lo, mas o faço porque quando eu vejo a quantidade de pessoas absolutamente irracionais que vão não só no Facebook, mas vão à sua casa ameaçá-lo fisicamente, eu chego à conclusão que essas pessoas estão entrando num processo extremamente doente. Extremamente doente. Um processo que não as leva a absolutamente nada a não ser o ódio. E esse ódio nós vivemos um pouco na audiência pública que fizemos na última semana também, os senhores sabem. E eu não vou aqui falar sobre o que ocorreu, porque eu acho desnecessário. Eu já agradeci aqui aos policiais que estavam lá, senhor presidente. Agradeci também a todos aqueles que vieram, haitianos, sírios, outras pessoas da América Latina, que vieram para acompanhar, não para projetar a sua imensa infelicidade reprimida há anos em outros homens e mulheres, mas para acompanhar e buscar soluções. E estas pessoas colocaram pontos que nós precisávamos refletir e discutir. E esta audiência, entre outras coisas, ouviu que é preciso que nós tenhamos políticas duradouras e permanentes para
os refugiados que estão procurando hoje o nosso estado, a nossa cidade, estão no estado todo. Cascavel é uma área que tem muitos refugiados, principalmente haitianos. Tem melhores, tem aqueles que não são bons, e tem muito bons e tem muito ruins, mas todos eles em situação de refugiados. E o que nós retiramos, entre outras coisas, foi que nós faríamos um empenho para que tivéssemos aqui, junto aos professores da Eureka, um curso pré-ENEM. Falei ontem, presidente Traiano, com o coordenador da Eureka, que aliás faz aqui também, através da TV Sinal, a transmissão do seu curso Paraná inteiro, e de pronto, vários professores de cursinho se prontificaram a gratuitamente montarem primeiro um curso de português, que é preciso que nós tenhamos o domínio da língua portuguesa, para que posteriormente essas pessoas possam, obviamente, ter uma compreensão das demais disciplinas. E na sequência do curso de português presencial, também o curso pré-ENEM. Há também uma solicitação, e que foi feita no dia que nós estivemos aqui, para que nós, através do Ministério de Relações Exteriores, pudéssemos gestionar pela celeridade dos vistos. Isso também já estamos providenciando. Esta audiência pública que foi coordenada tanto por mim como pela senadora Gleisi Hoffmann, e teve aqui vários participantes, me chama a atenção o padre Aglaé Cherizier, que relatou 60 refugiados que recorrem diariamente, deputado Romanelli, à arquidiocese. Diariamente, 60 pessoas procuram a arquidiocese em Curitiba em busca de tudo. De tudo. Não são só os haitianos, que nós temos visto muito haitianos. São os sírios que vêm da guerra e que, como foi relatado também pelo padre da Igreja de São Jorge, vendem tudo que tem e por um preço muitíssimo aquém daquele que é o preço real de suas propriedades, e chegam aqui praticamente sem nada. E pela barreira da língua, tem dificuldade para emprego, tem dificuldade para a saúde, tem dificuldade para encontrar, muitas vezes, um local para morar. Então, essa nossa audiência, que contou com várias entidades, e eu gostaria de citar algumas delas, que vieram até nós e que participaram junto conosco, a professora Tatiana, que é do Programa de Extensão em Política de Hospitalidade, a Elisete, do Serviço Pastoral Nacional do Migrante, o Gamal Ourimaire, da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, Germano Assad, da Sociedade Bibliaspa de Curitiba, a Gisele Cassano, que é do Centro de Refugiados da Prefeitura Municipal de Pinhais, a Gladys da casa, a nossa companheira Gladys, de longa data, que esteve conosco, a Casa Latino-Americana, o Alide, da Frente de Apoio à Palestina, a Mauri Mosman, que é da Caritas Curitiba, Domingos de Oliveira, Davi, presidente Sintracom, a Laurete, que é da Associação Solidariedade para os Haitianos, e o cônsul-geral do Senegal, senhor Osiel Moro dos Santos. Todas essas pessoas estão hoje aguardando que a Assembleia Legislativa possa, como nós nos propusemos, senhor presidente, fazer um grupo de trabalho e aqui diminuir ou minorar o seu sofrimento. Eu ouvi, no dia da audiência pública, coisas totalmente absurdas. Totalmente absurdas. Aqueles que acompanharam a audiência, alguns estão aqui, ouviram pessoas completamente desequilibradas, xingando, dizendo que os haitianos vieram tomar os seus empregos, que havia 40 mil haitianos para obterem título eleitoral, deputado Hussenbach, mais os sírios, o senhor que é descendente de sírios, de libaneses, que tinham vindo para tomar o lugar dos brasileiros e votar contra os brasileiros. Imagine o senhor que seria a União da Vitória sem os sírios e sem os libaneses, sem os ucranianos, sem os poloneses, sem os alemães, sem os italianos. Ouvimos também pérolas
que levaram todos, inclusive, ao riso de uma das senhoras que estava lá, que disse que ela não era descendente de nenhum imigrante, porque ela nasceu no Brasil. Mas como esse é um nível de estultice que nós não podemos absolutamente fazer nada, a gente só ouve. Ouvimos pessoas dizerem que estas pessoas que estavam ali vieram atrás de cotas. E há pouco nós vimos alunos da Universidade Federal aqui. E que estes que vieram atrás de cotas vinham, como disse uma senhora aqui, tirar o lugar do seu neto que não havia passado no vestibular. E eu fico me perguntando, recebemos hoje mais de 60 meninos e meninas aqui do Instituto. Será que 100% deles foram aprovados por cotas? Será que 100% dos alunos da Universidade Federal do Paraná foram aprovados por cotas? E essa senhora, que nós demos a palavra a todos e a todas que vieram aqui, inclusive aqueles que questionaram que nós estávamos deixando que as pessoas estivessem no Brasil e que nós deveríamos tirá-los daqui e levá-los para qualquer outro país, mas que eles não podiam ficar no nosso país, como se nosso país fosse uma coisa individual. Essa senhora que disse que o seu neto, que ela estava ali porque o seu neto precisava também de trabalho, de estudo, de saúde, de habitação, a impressão que dava é que ele não tinha absolutamente nada disso. Quando todos que estavam aqui, deputado Hélio Rusch, Vossa Excelência, que é descendente de alemães, sabe a contribuição que os imigrantes deram para o nosso país. Então, o que nós fizemos na sexta-feira, na audiência pública sobre imigração, é apenas um passo. E eu precisava usar a tribuna para pedir, inclusive, desculpas àqueles que estiveram aqui na sexta-feira. Em meu nome, em nome da Comissão de Direitos Humanos, em nome dos nossos convidados, pedir desculpas pelas grosserias que tiveram que ouvir, pedir desculpas porque o povo do Paraná não é aquilo que 20 ou 30 pessoas gritavam alucinadas, como aliás gritaram ontem para os senhores aqui, chamando de ladrão, de mentiroso, de vagabundo, de safado. Não são assim. Podem ter certeza, aqueles que nos veem e nos ouvem, deputado Bier, aqueles que vieram sexta-feira aqui, deputado Traiano, que a Assembleia Legislativa não é isso. Algumas pessoas, deputado Traiano, estiveram aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. Nunca viu entrar na Assembleia Legislativa. E quando saíram, me perguntaram, por que tanto ódio? Me perguntaram isso. Por que tanto ódio? O que nós fizemos para elas? O que nós fizemos para eles? O que nós estamos agredindo essas pessoas para nos chamarem de negro vagabundo? Eu não soube responder. Eu não soube responder porque eu não sei de onde vem tanta frustração e tanta infelicidade. Eu não sei responder porque eu não sei por que as pessoas ainda projetam a sua insegurança, o seu medo nos outros. Eu, sinceramente, eu fiquei com pena quando eu vi algumas pessoas dizerem que estavam preocupadas com o futuro quando viam tantos imigrantes no Brasil, como se eles não fossem filhos de imigrantes. Eu fiquei com pena quando, como eu falei, essas pessoas projetando sua imensa infelicidade reprimida há tanto tempo, deputado Luchenbach, em outros homens e mulheres que estavam ali que não tinham absolutamente nada a ver com a senadora Gleisi Hoffmann, com o deputado Tadeu Venere, com o impeachment, com o PT, com o juiz Sérgio Moro, nada. Mas foram alvos da irracionalidade. Claro que essas mesmas pessoas, eu fico pensando como reagiriam se acontecesse isso com pessoas da sua família. Certamente também ficariam muito incomodadas. Mas não terão esse troco, porque a elas nós devolvemos a mesma coisa que nós temos dito o tempo todo. A esperança e o amor vencem o ódio. O ódio está dentro de cada um que grita, que xinga, que quer ver o outro eliminado fisicamente, que se une em bandos
porque sozinho não vem, se une em bandos, que vem com guarda-costas, que filma durante 2 minutos, para depois botar no Facebook, para xingar, para agredir, de uma forma absolutamente covarde. Para chamar imigrante de tomador de emprego. Para dizer que imigrantes sírios deveriam ter ficado na Líbia e deveriam ficado onde estavam antes, mesmo que haja guerra. Fiquem na Síria. Estas pessoas merecem apenas pena. Só pena. E eu faço aqui um convite, senhor presidente. Inclusive a eles. Dia 15 de abril, às 18h30, na Praça Tiradentes, em frente à Catedral, haverá um ato interreligioso. Para concluir, deputado. Um ato interreligioso em defesa da democracia e da paz. O amor vence o ódio. Todos, homens e mulheres de bem, estão convidados. Como o Papa Francisco nos ensinou e continua nos ensinando. O amor vence o ódio. Todos estão convidados, todos homens de bem, mulheres de bem. Aliás, senhor presidente, naquela mesma catedral que sua filha recentemente casou, o senhor sabe o quanto é bom estar ali em paz. Nós queremos viver em paz.